para vocês sobre os desafios da triagem neonatal e o status da ampliação do programa no Brasil, mas antes eu preciso dizer o que me gabarita para falar sobre isso, né? Porque, afinal de contas, eu não sou médica, não sou farmacêutica, eu sou cientista política, sou professora da Fundação Getúlio Vargas, e eu tenho a grande honra, e eu recebi essa oportunidade, de coordenar o advocacy da Coalizão Universo Coletivo AME, que é uma coalizão composta por 5 associações de pacientes de AME, e eu faço esse trabalho com as meninas, né, que são 5 diretoras-presidentes, todas elas mães de crianças com AME, desde 2023. E a nossa causa, desde o início, foi a implementação da Lei 14.154/21. Eu sou péssima com números, mas o número dessa lei eu nunca me esqueço, né? Porque é uma espécie de obsessão na minha vida já há 2 anos. E o que essa lei faz? Ela amplia de 6 para 52 as doenças testadas pelo teste do pezinho, né? Ou seja, o programa de triagem neonatal, que não é composto apenas pelo teste do pezinho. E eu vou começar a fazer a minha apresentação aqui. Eu sou a coordenadora de advocacy dessa coalizão, né? Então, eu construo as estratégias e apoio as associações a implementar essas estratégias. Então, começando pelo começo, a triagem neonatal é um conjunto de exames realizados em recém-nascidos com o objetivo de identificar precocemente doenças metabólicas, genéticas, endócrinas e infecciosas que não apresentam sintomas aparentes ao nascimento, mas que podem causar complicações graves se não tratadas a tempo. E, no caso da AME, o tempo é muito importante, né? Ele é urgente para um paciente com AME. E, no caso da AME especificamente, eu queria chamar a atenção para vocês para essa peculiaridade. Nós já temos 3 tratamentos incorporados ao SUS, um deles, inclusive, é uma terapia gênica, mas nós não temos triagem neonatal. E o último tratamento, que é essa terapia gênica, o PCDT, que já foi atualizado, já incorporou esse medicamento, ele incorpora esse medicamento para crianças até 6 meses. Só que a gente sabe que a jornada do paciente de AME normalmente dura 1 ano e 8 meses. Então, se a gente não tiver o diagnóstico precoce, a incorporação desse medicamento ela é simplesmente nula, né? E, basicamente, se trata de colocar o carro na frente dos bois. Então, se não há diagnóstico precoce, o tratamento ele realmente não vai alcançar a eficácia que ele poderia alcançar, beneficiando o maior número possível de crianças, né? E o que eu acho interessante é que, quando a gente está falando de doenças raras, diagnóstico precoce é algo comum a todas, né? Então, a gente precisa efetivamente se unir em torno dessa causa, né? Eu sei que são mais de 6.000 doenças raras, devem ser centenas de associações de pacientes, mas se existe uma causa na qual a gente precisava realmente se unir forças, é o diagnóstico precoce. E a gente está sofrendo com muita resistência por parte do Ministério da Saúde, mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, então, a triagem neonatal ela foi incorporada ao SUS em 1992, mas o Programa Nacional de Triagem Neonatal ele foi criado só em 2001. E, num primeiro momento, em 2006, a gente teve a doença hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúrio incorporado. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é para essa lacuna. Entre 2006 e 2013, nenhuma doença foi incorporada, né? Hoje em dia, a gente tem 7 doenças incorporadas ao Programa Nacional de Triagem Neonatal. E existem alguns estados, tá, que hoje já testam para 62 doenças, só que eles são muito poucos. Então, levando em consideração que nós somos 26 estados e um Distrito Federal, quando nós falamos que, para a AME especificamente, né, a gente tem triagem no Distrito Federal, em Minas Gerais e no município de São Paulo, é um grão de areia no deserto, né? Então, esse é o tamanho do desafio que a gente tem, né? Então, é um desafio de como incluir um número de doenças que seja mais abrangente num país de dimensões continentais, com todos os desafios governamentais que a gente tem, né? Estava ouvindo a Andréa da Conitec dizer que ela tem 7 técnicas, só na área da participação social. O Programa Nacional de Triagem de Triagem Neonatal tem 2 técnicas. 2. É um programa nacional.
Tem 2 técnicas e 2 consultores, né? E é realmente com relação a isso que a gente precisa conversar, né? Quanto mais pressão, quanto mais controle social, mais resultado a gente vai alcançar, tá? E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós somos poucos, só o universo coletivo AME não vai conseguir alcançar o impacto que é necessário. E nós não estamos falando só de AME, nós estamos falando de um conjunto enorme de doenças raras, tá? Bom, essa aqui é a famosa Lei 14.154/21, que institui essa ampliação em 5 fases, tá? E, ó, atrofia muscular espinhal é a última fase, é a etapa 5. E nós não defendemos a ideia de adiantar a AME de etapa, não se trata disso. O que a gente conversa incansavelmente, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eles não aguentam mais ouvir falar sobre nós, porque esse é o nosso papel, né? Eu gosto de brincar que o ativista, né, aquela pessoa que faz advocacy, ele é a sopa na mosca do tomador de decisão. Eu adoro, eu sou a mosca na sopa, adoro. Esse é meu papel principal, né, todo dia. E a gente inunda essas pessoas de requerimentos de informação, de pedidos via lei de acesso à informação, de e-mails, de telefonemas, audiências públicas, que a gente adora, porque eles perdem um tempo enorme para atender a gente na audiência pública, para falar sempre a mesma coisa, né? E é um momento que a gente consegue confrontar também o tomador de decisão e falar assim: olha, essa resposta você já nos deu, e ela é evasiva, ela não nos atende, né? Então, essas são algumas das táticas que a gente usa para incomodar o tomador de decisão, tá? Bom, e aí, falando sobre os locais onde a triagem neonatal hoje está mais avançada. No Distrito Federal, o teste do pezinho já identifica 62 doenças, tá? E ela é instituída pela Lei número 11.605/2007. Essa, então, é uma outra lei de 2008, a Lei 4.190, né, que assegura a todas as crianças nascidas nos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestantes da rede pública de saúde do Distrito Federal o direito ao teste de triagem neonatal. Ó, e é isso que a gente quer ver, gente. Qual que é o nosso desejo? Essas 2 palavras, na sua modalidade ampliada. Então, nós lutamos pelo quê? Pela ampliação do programa de triagem neonatal, né? E está bem difícil de conseguir. Minas Gerais já ampliou, tá? Em 27 de janeiro de 2024, Minas Gerais começa a testar para a AME. Hoje a gente já tem 13 crianças testadas positivamente para a AME, tá? E são 60 doenças ao todo. Aqui é todo o conjunto do ordenamento jurídico, né, que sustenta a criação dessa ampliação. No Paraná, a gente já teve uma resposta afirmativa, mas caminha muito lentamente, os trâmites burocráticos são muito lentos, e nós já temos também notícias de que o Espírito Santo está bastante interessado em fazer a ampliação, principalmente para a AME, e nós temos uma associação de pacientes do Universo Coletivo com sede no Espírito Santo, outra com sede no Paraná, e isso facilita a nossa pressão junto ao poder local, né? Porque isso é muito importante também. No Universo Coletivo AME, a gente faz advocacy federal, e eu coordeno o advocacy federal, e as meninas fazem o advocacy regional, né? Nos seus próprios territórios, porque, obviamente, elas têm um relacionamento já instituído, tá? Bom, e aqui no município de São Paulo, a gente tem um projeto piloto que é desenvolvido pelo Instituto Jô Clemente. Bom, e falando um pouquinho sobre o Universo Coletivo AME, tá? Esse é um pouco, gente, das ações que a gente tem realizado entre 2022 e 2024, tá? Então, são audiências públicas, são reuniões virtuais, reuniões presenciais, com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo. Nós já lançamos, no ano passado, um manifesto, né, no dia 6 de junho de 2024, nós lançamos um manifesto. Eu, individualmente, fiz conversas com dezenas de associações de pacientes das doenças das demais fases, e é muito triste dizer que algumas nem sabiam dessa lei, né? Então, se você nem sabe que a lei existe, como é que você vai lutar para que ela seja implementada, né? E essa é uma questão muito importante. O advocacy, ele não acaba nunca. É até um pouco
desalentador falar isso, né? Mas ativista não tem descanso. A partir do momento que a lei ela é aprovada, ela é sancionada pelo presidente, a gente tem uma fase que é muito difícil também, que é a implementação junto ao Poder Executivo, né? Porque o que a gente quer? A gente quer que o beneficiário receba aquela política pública. E esse caminho, ele é lento e ele é tortuoso. E, nesse momento, a gente também precisa de controle social, tá? E, sim, aqui a gente tem algumas fotos das nossas ativistas, em audiências públicas na Câmara e no Senado. E aqui eu queria passar esse vídeo para vocês. A doutora Helena Maria Guimarães Pimentel dos Santos, ela hoje é a coordenadora do Programa Nacional de Triagem Neonatal, e em uma audiência pública realizada em 29 de agosto de 2023, ela fez essa declaração. Eu não sei como é que eu passo o vídeo. Aqui no Ministério, eu já recebi várias demandas, assim, não, essa doença vai entrar na triagem. As doenças raras, são mais de 10 mil doenças, a maioria delas genética. Eu sou geneticista, meu serviço também é um serviço de atenção a doenças raras. Aí, o que acontece? Essas doenças, uma doença rara não necessariamente tem que estar na triagem, porque não existe, os critérios dessas doenças não se enquadram na triagem neonatal, tá certo? Então, nós temos que ter esse cuidado de não misturar as coisas. Existe uma interseção em genética e triagem neonatal, mas não é uma interseção que permita uma passagem de raras para a triagem. Muito bem. Esse é o nível da resistência que a gente recebe, né? Essa é a coordenadora do Programa de Triagem Neonatal fazendo essa fala. Aqui como a gente não deixa barato, obviamente, que nós somos uma mosca na sopa, a gente pede um requerimento de informação via gabinete da deputada Flávia Moraes para perguntar à senhora ministra do Estado da Saúde se o que disse a colaboradora expressa, né, a opinião formal, oficial do Ministério, e essa é a resposta que a gente recebe. As argumentações apresentadas na audiência pela consultora, né? Então, ela é uma consultora, então eles já tiram o corpo fora. É uma consultora, não fala pelo Ministério. Ela está numa audiência pública representando o Ministério da Saúde, né? Não se referiram às doenças definidas na Lei 14.154. Nenhuma conversa presencial com ela, ela disse para a gente que a Lei 14.154 era um desenho infantil e que, se essa lei fosse implementada, demoraria no mínimo 15 anos. Bom, já se passou 4. Então, ainda faltam 11? Acho difícil. Sem pressão social, não. Tá? Esse aqui é um manifesto que a gente realizou. Tá? Então, é o manifesto por uma triagem neonatal ampliada. Mais de 35 associações de pacientes, sociedades médicas e autoridades públicas se uniram para endereçar um manifesto para o Ministério da Saúde, que, apesar da gente ter protocolado esse manifesto pela plataforma, eles nunca nos responderam. Bom, e esse aqui é um pedacinho do manifesto, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo. Eu trouxe um QR Code para que vocês nos ajudem, inclusive, a aumentar a nossa pressão sobre isso. Tá? E esse aqui é o barulho que a gente faz na imprensa nos dias nacionais, né? Então, agora, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. Antes de trabalhar com a advocacy, eu não entendia por que tinha esses dias nacionais. Eu achava uma besteira. Agora eu entendo. É um dia muito importante, porque é o dia que a gente chama a atenção da imprensa para aquele caso. É um fato. A gente precisa, no advocacy, a gente precisa criar fatos, né? E esses dias de comemoração, ou às vezes de lamentação, né, são esses fatos. Então, a gente tem uma boa cobertura na imprensa. Nesse caso em específico, foram mais de 55 matérias jornalísticas publicadas sobre triagem neonatal e AME. Tá? E nós estamos agora trabalhando fortemente para que a Câmara Técnica de Assessoramento do Programa Nacional de Triagem Neonatal faça o seu trabalho e acelere a implementação dessa lei, né? E a gente precisa do apoio dos médicos. Então, fiquei muito impressionada com a fala da doutora, né? Porque não são todos os médicos que têm essa consciência de que eles precisam estar ao lado dos pacientes para pressionar pelas mudanças. Porque o médico, ele é um ator muito importante, ele é o operador do sistema de saúde. Sem ele, não se entrega a saúde, né? Então, com ele se entrega a mudança. A gente precisa também mobilizar mais a classe média. Já sei. E olha lá, terminando
Esse aqui é o QR Code. Eu gostaria muito que vocês apontassem a câmera para esse QR Code e assinassem o nosso abaixo-assinado pela ampliação do teste do pezinho. As crianças do Brasil agradecem. Obrigada.